Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje, gravada, ela é uma aula que compõe o conteúdo do nosso querido sexto ano. E no sexto ano nós estamos justamente no processo revisional, ou seja, nós voltamos lá para aqueles conteúdos do início do ano, conteúdos que vão ser revisados desde a ciência, a história, o processo de formação histórico, as, as fontes históricas, o tempo cronológico, o tempo histórico, a importância do historiador, qual é o papel do historiador, por que a história é importante ser estudada, todo esse aparato, todas essas questões, todos esses conteúdos, né? A contagem do tempo, a contagem dos séculos, a periodização histórica, o datamento, a questão da tecnologia para a história, a necessidade de ter documentos para que aquela história possa finalmente ser registrada, efetivada como um componente histórico ali. Porque eu acredito que eu já mencionei sobre isso, é preciso que exista materiais que comprovem a existência daqueles fatos. Não é? É fundamental que exista isso. Documentos, fotos, imagens que comprovem a existência de algumas situações importantes. Pois bem, nós hoje vamos, não é, dando prosseguimento a essa questão de revisão, buscando lá no primeiro capítulo do nosso livro, nós chegamos na página 13, na parte de cima, que tem lá o subtítulo Fontes Históricas e Fatos Históricos, não é? Fontes Históricas e Fatos Históricos, que diz assim: para se estudar e investigar os aspectos sociais e culturais desenvolvidos pela humanidade, não é? Faz necessário estabelecer um objeto ou foco de estudo para o historiador. Ou seja, ele quer que o historiador tenha um foco de estudo. Ele quer estudar sobre as espécies humanas que habitaram o Brasil durante o século 17, durante o processo pré-histórico. Então, é preciso fazer uma análise muito criteriosa, muito justa, evidenciando muitos aspectos que ali serão estudados de forma profunda. Então, o historiador ele é cuidadoso, ele tem as suas ferramentas para chegar a determinado conteúdo, a determinada conclusão. Ele pode utilizar uma lupa, ele pode utilizar limpadores para identificar a que trecho está ali. Não é? As grafias mais antigas, os alfabetos mais antigos, que eles precisam, os pesquisadores, os historiadores precisam ter isso. E a gente, no sexto ano, nós vamos entender que nós também somos historiadores. Nós estamos construindo a nossa própria história, não é? Registrando elas através de fotos, através de documentos, através de filmagens, de imagens. Isso é um registro histórico que ficará guardado para sempre. Então, vocês têm que ter essa noção e perceber que o estudo da história é algo prazeroso, é algo gostoso, que faz bem, que todos nós temos a nossa história, nós estamos construindo a nossa própria história. Deu para entender? Então, é nesse sentido, é nesses aspectos aqui. E essas fontes escritas, aquilo que os povos dos antepassados deixaram registrados. Claro, aqueles que deixaram registrados. Pode ser que um ou outro povo, civilização, um ou outro governante, ele não tinha essa preocupação, deixou isso em aberto. Não colocou, não explicitou, não colocou isso por escrito, olha, eu gosto disso, o governo vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Ele não colocou isso.
Então, é uma fonte que precisa ser melhor averiguada. Se ele não escreveu, não tem fonte. Se ele escreveu, aí é uma fonte. E há outros casos também de fontes orais. Por exemplo, uma pessoa participou de um movimento histórico que ele frequentou o exército norte-americano durante a Guerra do Golfo, na década de 90, início da década de 90. Né? E ali ele não registrou nada, ele não registrou, mas a fonte, os seus recursos, aquilo que ele elabora, aquilo que ele descreve, também tem que ser considerado porque é uma fonte histórica, não é? É uma fonte histórica, sem dúvida nenhuma. Então, isso passa a ser também valorizado, uma fonte oral, aquele ex-soldado que participou da Guerra do Golfo. Eu peguei esse exemplo para identificar. Fulaninho participou de um movimento há 20 anos atrás em tal país. Ele não registrou, mas ele participou. Ele é um registro oral, ele possui registro oral daquilo ali, do que ele fez, do que ele vivenciou. Então, é uma fonte oral. Deu para entender? Prosseguindo aí. Nesse sentido, na página 13 ainda. Nesse sentido, a fim de se estudar o fato histórico como objeto importante das nações humanas, viu-se que era necessário investigar os vestígios ao longo do tempo. Investigar. O historiador, ele é um investigador. O historiador também é um detetive. Ele tem que começar a ter noção de que é necessário que ele vá desvendando os mistérios, desvendando, descobrindo. Prosseguindo então, no decorrer dos anos, estabeleceram-se, para melhor análise dos fatos, critérios e objetivos para o uso das fontes históricas. Sendo assim, foram determinados 3 tipos de fontes. São as fontes usadas no período chamado de História, justamente após a invenção da escrita. Apresentam documentos escritos. O que é isso aí, minha gente? Do aparecimento do homem até a escrita é chamado de período pré-histórico. Antes da história. Pré significa antes da história, não é? Então, ali o homem não deixou nada por escrito, porque ele não dominava a escrita. É o período pré-histórico. São exemplos de documentos escritos, livros, cartas, jornais, inscrições em monumentos, pergaminhos, etc. Fontes materiais não escritas. Essas fontes são importantes principalmente para o exame do período anterior à descoberta da escrita, em que qualquer vestígio é fundamental para determinar a cultura de um povo. Qualquer coisa que foi deixada, vestígio, aquilo que foi deixado, é fundamental para determinar a cultura de um povo. Alguns exemplos dessas fontes são objetos antigos, esculturas, monumentos, pinturas, lascas de utensílios feitos de pedra, osso ou madeira, ferramentas usadas na agricultura. Então, essas ferramentas também ganham importância, passando a ser uma fonte material, não escrita, não é? Nós temos aqui uma outra fonte, a fonte não materiais ou orais. Esse tipo de fonte histórica é bastante polêmico e muito criticado por historiadores. Acredita-se que, por serem transmitidas pela fala e comumente não haver registro delas, tais fontes são muito vulneráveis a influências externas sendo modificadas ao longo do tempo, quando passadas de geração para geração,
de geração para geração. Exemplos desse tipo de fonte são entrevistas, contos, lendas, mitos, ou seja, tudo aquilo que é transmitido de forma oral entre as pessoas. Tudo aquilo que é transmitido de forma oral é uma fonte oral, não é? Aqui nós temos no nosso link dizendo o seguinte, ainda na página 13, não é? São chamadas de fatos históricos as ações humanas realizadas de forma coletiva e que alteraram alguma situação econômica, política, social e cultural. Esses fatos são estudados, analisados e muitas vezes usados para se entender o presente. Como exemplos de fatos históricos, podemos citar a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial. Fontes históricas são todos os vestígios deixados pelos humanos que possibilitam entender a cultura dos povos, além de suas ações individuais e coletivas. Essas fontes são fundamentais para reconstruir o passado histórico da humanidade. Na página 14, nós observamos aqui alguns exercícios que vão nos ajudar a compreender esse conteúdo de fontes históricas e toda a sua importância. Tá bom assim? O que é que diz na página 14? Existem várias formas de fontes históricas. Comente e exemplifique essas formas de fontes históricas. Na letra A diz assim: fontes materiais escritas depois da invenção da escrita. As chamadas fontes escritas ajudaram o historiador a reconstruir o passado. Exemplos dessas fontes são livros, jornais, revistas, testamentos, registros de compra e venda, certidão de nascimento. Esses aqui são os exemplos de fontes materiais escritas. Vamos para a letra B, que vai descrever para a gente aí fontes materiais não escritas. Em sua maioria, são vestígios do nosso cotidiano humano. Ponto. São exemplos dessas fontes: desenhos, vírgula, fósseis, instrumentos e utensílios e etc. C. Fontes não materiais ou orais. Essas fontes são polêmicas no seu uso. Ponto. Para muitos historiadores, vírgula, seriam carregadas da opinião pessoal de quem relata. Para outros historiadores, são importantes para entender as tradições culturais. São exemplos dos discursos, vírgula, relatos, vírgula, as cantigas, etc. Todos com características orais.
O tempo, na página 15. Na história, a utilização do tempo é muito importante, porque vai marcar os períodos, as datas, os dias, os meses e os anos. Não é? O tempo tem essa característica, ele é importantíssimo para o estudo histórico. Muito importante mesmo. Tá bom? Então, o uso do tempo, o tempo geológico, o tempo cronológico e o tempo histórico, que são as três formas de divisão de estudo do tempo. Também a contagem do tempo através de séculos, décadas, anos, biênios, quinquênios, quadriênios, triênios. Então, essas nomenclaturas são importantes para o estudo histórico, para a gente pontuar a que período pertenceu, a que momento vivenciou aquilo ali. Tá bom assim? Temos o tempo aí, desde o início da humanidade, que se tem a necessidade de contar o tempo, o que se tornou essencial para acompanhar o processo de existência ao longo da história. No entanto, conceituar o tempo não é algo fácil, pois ele não é uma mera sucessão de fatos. Não é isso. Sua contagem leva em consideração aspectos físicos e históricos. Assim, o tempo é classificado normalmente nos seguintes tipos: tempo geológico, a geologia, página 15 ainda, nos ajuda a entender, por exemplo, as transformações que se processam na Terra, o surgimento e desaparecimento de fósseis por meio da medição da passagem das eras para auxiliar a geologia, usamos o tempo cronológico. O tempo cronológico, outro item, a cronologia, ao lado tem um link aí que está explicando, do grego cronos, tempo, e logos, estudo. Cronologia significa estudo do tempo. Não é? Tempo cronológico, cronologia. É diretamente influenciada pela maneira como o ser humano vê a vida. Sendo assim, o tempo cronológico é a periodização, ou seja, a contagem do tempo de forma exata e proporcional para explicar os ciclos iniciais e finais da vida em geral. Cada civilização faz isso a seu modo, de acordo com suas características e aspectos culturais, determinando datas, os ciclos, principalmente o início e o fim de períodos que julgam importantes no seu cotidiano para se situarem no tempo, no espaço. Tempo histórico. O tempo histórico é diferente dos outros estabelecidos acima. Essa contagem de tempo não segue exatamente uma sucessão de fatos históricos e ações humanas. Para os historiadores, contar o tempo é importante para sabermos o início e o fim dos fatos históricos. Ou seja, para periodizar
um dado acontecimento. Sendo assim, as transformações sociais resultantes da ação dos agentes históricos são fundamentais para entendermos o tempo histórico. Não é isso? Vamos fazer uma atividadezinha que se encontra na página 17. Ela diz assim: determinar a contagem do tempo tem sido de fundamental importância para a humanidade em suas diversas sociedades e culturas. De acordo com seus estudos, como podemos compreender o tempo na história? Qual seria a resposta aí, professor? Me ajude aí, de que maneira eu vou colocar isso, responder isso? A resposta é o período no qual ocorrem fatos históricos de ordem individual e coletiva, com início e fim, considerando a sucessão de anos, vírgula, meses, semanas, dias, horas e etc. Dias, horas e etc. Não é? Vamos para uma outra situação importante, que é agora a página 18, que trabalha datando o tempo, não é? Datando o tempo, que vai ensinar como você descobre lá os séculos dos anos, não é? Então, toda vez que tiver 00 nos dois últimos algarismos, não altera o século. Por exemplo, 1900 tem 2 zeros nos dois últimos algarismos do lado direito. Então, significa que 1900 pertence ao século 19. 1901 já pertence ao século 20, porque termina em 0 e 1. Você deixa de lado e acrescenta mais 1, mais 19, 19 mais 1, temos o número 20. Outro exemplo, 1975. Os dois últimos algarismos, 7 e 5. Não é isso? Descartando eles, somando mais um, século 20. O ano 2000. Ano 2000, 0, 0. Você permanece, não acrescenta nada quando tiver 0, 0. É 20, continua sendo 20, século 20. 2001 já é século 21. Na página 18, a periodização da história. Os fatos históricos têm uma tendência a serem periodizados, têm uma tendência a serem divididos. Por que isso, professor? Porque os historiadores viram nessa maneira, viram nessa forma, uma situação para facilitar nosso entendimento, porque o tempo é importante. A divisão de tempo, de período na história ganha uma importância gigantesca, fundamental para que a gente possa entender toda a evolução histórica, todo o processo histórico. Pegar aquela linha do tempo e começar a colocar os anos e os períodos. Então, isso é de fundamental importância para a gente, para que a gente possa entender e estar se situando em que período estamos estudando, qual período está se referindo. Tá bom assim? A periodização da história. 18. Os historiadores passaram a determinar uma divisão clássica da história fundamentada nos marcos cronológicos e históricos ocidentais. Por exemplo, a passagem da Idade Antiga para a Idade Média
é a queda do Império Romano. A Idade Antiga para a Idade Média, esse é o marco. Essa é a nossa referência. Deu para entender? Podemos dizer que essa divisão caracteriza uma forma de discriminação, já que despreza fatos ocorridos fora da Europa. Esse período histórico ele é preconceituoso, só evidencia os fatos que aconteceram na história. Só os fatos que aconteceram na história que serviram de referência para essa periodização, para essa divisão. Do mesmo modo, a visão de alguns historiadores de que a invenção da escrita é o fator determinante para se dividir os fatos históricos da humanidade em pré-história e história, também pode ser entendida como preconceituosa. Na visão pré-história, na visão tradicional da história, todo o processo histórico desenvolvido pelos humanos antes da invenção da escrita, que ocorreu 4.000 anos antes de Cristo, é considerado pré-histórico. Ou seja, nesse ponto de vista, de grosso modo, não se fazia história, apenas transformações para melhorar e se adaptar ao meio natural. No período pré-histórico não se fazia história, se fazia então uma transformação para uma melhor adaptação. Exemplos desse período são a existência de hominídeos como o homem de Neandertal e o homem Cro-Magno, como eles se adaptaram à natureza a partir de seu cotidiano cultural. Na página 19, nós temos essa divisão da história, uma divisão a partir da visão europeia, sem dúvida nenhuma, que diz assim: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade que nós estamos até hoje, que é a Idade Contemporânea. Toda ação humana no tempo e no espaço, desenvolvida após a invenção da escrita, sendo posteriormente dividida em 4 períodos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Antiga, período que vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média, que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos. A Idade Moderna, que vai da período de transição fundamental para o processo de evolução tecnológica até a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, que é chamada também da Era das Revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, lá de 1789 até os dias atuais. E aqui apresenta um gráficozinho com essa periodização da história baseada nos conceitos europeus. Tem a situação da tecnologia para a história já na página 20 e atividades na página 20, que fala sobre você determinar os séculos desses períodos aí, não é? 700 anos depois de Cristo, 1750, 1987, para verificar a que século pertence. Tá bom, pessoal? Hoje eu fico por aqui. Continue estudando, se dedicando. Forte abraço. Tchau para vocês. Tchau.